Meus amigos, Kim Kataguiri e alguns parlamentares conseguiram ontem uma vitória improvável. Eles conseguiram barrar a urgência de um projeto de lei que basicamente destrói a ideia de que pessoas que usam redes sociais possam vencer eleições e se tornarem parlamentares competentes. A ideia do PL das fake news que está rodando lá é justamente fechar a política como uma reserva de mercado para homens que praticam política à moda antiga, que tenham currais eleitorais e façam uso do fundo partidário que eles têm acesso através de seus contatos no comando dos partidos que eles fazem parte, para que assim eles captem seus votos e fiquem se reelegendo ad perpetuum, ou seja, a manutenção das velhas oligarquias do país, junto com lideranças político-partidárias old school, que via de regra também gostam de participar de bons escândalos de corrupção e elegem figuras como Arthur Lira para a presidência da Câmara. Tá? A renovação política e a ideia de mudança poderia estar indo pro ralo. Acho que via de regra caminha para isso, mas você ainda tem alguns soldados que tratam disso. Eu vou tratar disso nesse vídeo e você vai falar por que você tá com a mão num copo assim, tá? Antes de começar, eu vou avisar isso pra você. Eu basicamente queimei meu dedo, fui fazer um café. Aí eu, tava gourmet, na máquina de expresso, fazendo um cafezinho. Fui brincar de fazer aquele leite vaporizado, Liguei o vaporzinho e tal. E é um tubinho de metal com uma pontinha de plástico, você coloca a canequinha com leite. Pois bem, tava meio torto, falei, vou empurrar com o meu dedão o negocinho aqui pro lado, só pra não bater no negócio do café. E aí eu com o meu dedão, fui lá todo esperto no tubinho de metal que tava fervendo. E sabe quando você empurra com gosto? Seu cérebro programa, vou empurrar com gosto isso aqui. Mano, queimou com gosto e eu tô aqui igual um pateta com essa caneca da Academia MBL, que aliás você tem que fazer a Academia MBL, se inscreve em academia.mbl.org.br, lembrando que amanhã vai rolar tipo um The Voice, a gente vai assistir vídeos de alunos, pessoas que querem ser alunos da academia, você pode mandar, e se a gente gostar do vídeo que o aluno mandou, vídeo de até 1 minuto, falando porque quer fazer academia e tal, a gente pode dar desconto, às vezes até uma bolsa integral pro aluno. Então mande seus vídeos que a gente vai selecionar e vamos passar ele ao vivo aqui e vamos decidir, eu, Kim, etc. Então vai ser legal pra caramba. Então já vai se inscrevendo na academia.mbl.org.br, tá legal? Vamos lá. Há uma tese, cara. Eu conversei já com muitos políticos na época do processo de impeachment que estavam muito assustados com a ideia de que pessoas comuns iam usar as redes sociais como instrumento para ultrapassar uma barreira de entrada. Tá? O que é uma barreira de entrada? Barreira de entrada é algo que acontece em inúmeros mercados. Por exemplo, olha, eu quero produzir um petróleo. Olha, cara, você vai ter muitas barreiras de entrada, seja barreiras de capital, seja barreiras por conta da legislação específica do petróleo, sejam oligopólios estabelecidos, ou seja, para entrar para produzir petróleo é muito difícil. Apenas algumas poucas entidades, empresas grandes, com bons contatos no governo e muito capital vão conseguir. Outra barreira de entrada é a barreira de entrada na política. Você tem um cartel de partidos políticos que impedem você de criar um partido, e é esse cartel de partidos políticos que vai reduzir, porque vão ficar sobrar poucos, na mão de poucos homens, ou seja, o Brasil cada vez mais caminha para ser tocado por uma oligarquia corrupta. Ele já é tocado, mas a oligarquia vai ficar menor ainda. Eles impedem pessoas comuns de entrarem. E o que era uma coisa que quebrou um pouco isso? Foi o uso das redes sociais. As redes sociais elas permitiram que pessoas comuns usassem as redes e entrassem. E isso afetou demais o poder estabelecido. Obviamente que as redes foram usadas de forma muito burra e de forma criminosa por grande parte do bolsonarismo, sempre eles, os caras que destruíram os bons instrumentos que estavam à disposição das pessoas para criar esse projeto de poder merda, que só tá fazendo merda e ainda tem chance de reeleição, isso que é pior, O brasileiro não aprende, aliás, nós somos um povinho do cacete, somos um poveco, Tá lá o Bolsonaro te fudendo e você vai votar de novo neles, tem que ser um merda pra fazer isso, mas tudo bem. O que rola? Então, com essa lambuzada, os caras se lambuzaram com as possibilidades que as redes sociais ofereceram, foi que o outro lado, o poder estabelecido, falou, vamos usar eles como argumento para brecar essa revolução, e aí eles estão fazendo isso, tá? E se você olhar, nos últimos anos, o avanço da legislação fez duas coisas. Diminuiu o poder de alcance das pessoas que têm redes sociais, e de outro, empoderou as estruturas mais arcaicas. Então, quando a gente olha, por exemplo, o aumento do fundo eleitoral e do fundo partidário, você está empoderando as estruturas partidárias. Quando você olha, por exemplo, a proibição de entidades, movimentos como o MBL, de fazerem campanha para candidatos, o que é normal em qualquer país do mundo, você percebe naturalmente que você está diminuindo o poder aqui. Quando surge uma excrescência, que aconteceu no governo Bolsonaro, como o orçamento paralelo, em que há um orçamento secreto, em que parlamentares ficam usando dinheiro, contato direto com o presidente da Câmara, para comprar apoio, isso é verdade, para comprar apoio nas suas respectivas bases eleitorais, você cria mais poder para as velhas oligarquias. Quando você impede e você
ultra burocratiza o uso de redes sociais para pessoas comuns que entram na política, você diminui. Então é o seguinte, o balanço de poder está completamente desequilibrado e assim a gente vai arrumando para ser um país administrado por oligarquias. E não adianta falar, mas a gente tem uma opção contra isso. Não, você não tem opção contra isso. O Lula faz parte de um consórcio que envolve agora o PSB, setores do PSDB, o Geraldo Alckmin lá representa isso, grandes tribunais no Brasil, a gente sabe como é que opera isso. O Lula é o establishment político, operando de modo que ele chegue ao poder e restabeleça um pacto que havia quando ele estava no poder. É um pacto que novamente passa por destruir essa renovação. O Bolsonaro é administrado pelo Centrão. Ele é um nome eleitoral, burro, vazio, tocado agora por um Centrão que se beneficia destas mesmas coisas e um Centrão que quer se tornar establishment, tal qual este grupo do Lula. Esse Centrão é como se fosse, sabe, já viu aquele filme Família Buscapé? Aquela família pobre que fica rica do nada e aí não sabe muito se comportar, vão tentar se mudar, sei lá, pra Beverly Hills, aí não sabe comer direito. O Centrão é mais ou menos isso. No fundo eles querem ser como um MDB, como um PSDB, mas eles nunca leram livros, então só rouba. Esse é o lance do Centrão, só que eles têm muita grana, então ele é um novo rico. Se eu fosse fazer uma comparação, acho que é válido, só que eles querem ser establishment, né? Aí você tem outros elementos de establishment que tem essas candidaturas tipo Leite, Tebet, que são apenas tipo versões sem popularidade de uma candidatura como a do Lula, mas na prática operam esse mesmo establishment político. Não tem nenhuma candidatura que fala, ei, este jogo aqui é absolutamente viciado. Em tese era a candidatura do Moro, mas assim, agora que não é mais candidato, pelo amor de Deus, candidatura horrível foi a candidatura do Moro. Então, não tem. Então todo aquele discurso e toda aquela vontade de mudança que rolou de 2014 pra cá, ela foi destruída. Só restou na prática um grupo, uma entidade. E vocês sabem qual é o Movimento Brasil Livre. Não à toa é a entidade política mais perseguida no Brasil com sobras. Não há entidade política alguma mais perseguida do que nós. Num nível que assim, a gente tá, tipo, passando por nosso pior momento. Ansiedade, mal, tal. E, cara, tem razão isso, porque nós somos os últimos que ainda defendemos essas mudanças e que ainda denunciamos que o sistema político joga esse jogo. Então, pessoal, essa pequena vitória que o Kim teve ontem ainda é uma pequena vitória porque o Arthur Lira quer usar o trator dele, né, o trator do Tratolão, para tratorar justamente o que houve de oposição agora e tentar passar isso. Vai ser mais uma derrota e seria uma derrota que vai começar a deixar a ideia de política em redes sociais cada vez mais inviável. É praticamente impossível fazer política sem fundo partidário hoje. E vai ficar impossível se esse tipo de coisa passar, tá? O desenho que nós estamos tendo para o futuro é negro. Vai restar você continuar lutando, impedir isso, liderado pelo Kim. Pô, sei lá, meu irmão, se muda para outro país, porque esta porra, eventualmente, né, você não nasceu e ninguém nasceu com vocação de ser burro de carga do Arthur Lira, né? Aliás, o Arthur Lira, né, o filho dele faz polo, né? Olha que legal, né? O Arthur Lira é um populistão, né? Tá, mas o filho dele tem que fazer polo. Esportes aristocráticos, eu tenho nojo disso tudo. Nem posso falar, assim, o quanto isso me dá ódio, o quanto isso me dá nojo, o quanto asco eu tenho dessa gente, mas jogo que segue, vamos lutar. Valeu, galera, esse foi o meu recado, beijos e abraços pra todos vocês. Lembrando, isso aqui é uma missão. Tá aqui os nossos canais pra você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live. Se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.